Alô, meus amigos do canal Night Vila Belmiro, um grande abraço para você que nos acompanha, para você aqui de São Paulo, do Brasil, fora do Brasil. Um grande abraço do Night para você que está sempre junto com a gente aqui. Meus amigos, nós vamos iniciar este vídeo nesta manhã de sábado falando a respeito de uma dívida que o Botafogo tem com o Santos. O Santos, confiando nesse dinheiro, fez a venda de 2 jogadores, não recebeu a grana e os caras, cara de pau, ainda tem coragem de dizer que não tem dinheiro e está indo ao mercado fazer compra. Você quer saber como é que tá essa palhaçada? Então você me aguarda aí, porque é hora da gente contar a verdade. Eu espero que o Santos entre firme na justiça e senta o pau mesmo, porque se o Textor, né, que é o cara da grana, que compra, tá na hora de pagar o que deve pro Santos, e o Santos precisa muito dessa grana aí. Eu volto já, me aguarda aí, é rapidez. Meus amigos do canal Night Vila Belmiro, pessoal, como é complicado a vida de quem quer ser honesto e quem tem dívidas a pagar, precisa pagar, honrar as suas dívidas, ou que pelo menos dê uma boa satisfação, ou que pelo menos negocie aquilo que deve, já que está devendo. Não é o caso do Botafogo, time do Rio de Janeiro, que tem uma dívida alta com o Santos Futebol Clube, por 2 jogadores, né? 2 jogadores, o zagueiro Jair e o goleiro John. Botafogo não cumpre o prazo por dívida e Santos estuda medidas cabíveis, né, para receber esse dinheiro. O Santos estuda uma ação contra o Botafogo pela dívida do goleiro John e do zagueiro Jair. Apurado, o Botafogo não cumpriu o prazo prometido para pagar pela dupla a parcela por Jair de 1,5 milhões de dólares, o que dá 9,6 milhões, venceu ontem e o Santos está a ver navio, né? O combinado era incluir o débito de 750 mil dólares, ou 4,4 milhões, também pelo goleiro John. O clube carioca se comprometeu a pagar tudo e até quinta-feira, procurado pelo Santos, o Botafogo alegou dificuldades para honrar o compromisso. Olha só, dificuldades para honrar o seu compromisso. Incomodado com a situação, o Santos estuda medidas cabíveis e diz uma fonte à reportagem: um dos caminhos é acionar o Botafogo na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. O Peixe alega que o Botafogo já vendeu Jair para o Nottingham Forest e mesmo assim não honra o seu compromisso, sem contar que recusou uma proposta de 51 milhões do West Ham por John e ainda está ativo no mercado por reforço. Ou seja, não vendeu John por essa grana toda, 51 milhões, está ativo no mercado porque está correndo atrás de contratações, mas diz que não tem dinheiro para pagar o Santos. O Botafogo, por exemplo, tem uma dívida ainda maior com a Atalanta United dos Estados Unidos, pela compra de Thiago Almada. A contratação do argentino foi acertada por 21 milhões, mas o alvinegro não pagou 1 centavo sequer e o caso virou processo na FIFA. Olha a situação do Botafogo. Indagado se tinha problemas de fluxo de caixa no Brasil, Textor negou depois do jogo contra o Corinthians e confirmou ainda que o Botafogo financia a Europa. Meus amigos, rapidez. Primeiro, é uma baita sacanagem enorme um cara como esse Textor, que diz que tem grana, né? Diz que tem muito dinheiro,
está no mercado ativo fazendo compras para o Botafogo e não sei mais para quem, né? Tem uma dívida alta com o Santos, né? 9 milhões mais quase 25 milhões, 27 milhões deve ao Santos. E o Santos contava com essa grana para pagar a folha salarial do Santos Futebol Clube. O Santos que tem uma folha enorme, o Santos tem uma folha de time que está brigando lá em cima na tabela. E na realidade nós estamos brigando embaixo da tabela. Uma folha com 34 milhões por mês. É o que você ouviu. O Santos tem uma folha salarial de 34 milhões para pagar todos os meses. Contava com essa grana do Botafogo para aliviar a folha salarial. E no dia D, o Botafogo diz que não tem dinheiro, né? Diz que não tem dinheiro, mas está no mercado comprando. Recusou venda, né, milionária do John. Vendeu o Jair para o Forrest Gump. E não pagou um níquel para o Santos. Um níquel, né? O Santos precisando do dinheiro, necessitando do dinheiro, e é um direito do Santos, porque os jogadores foram entregues, né? E o Botafogo quer dar uma de manezão, né? Quer dar uma de que não tá sabendo de nada e querendo passar o rodo no Santos Futebol Clube. O Botafogo que já está sendo processado pela FIFA por outra dívida nos Estados Unidos, e o Santos entra de cabeça com os seus advogados e vai intimar o Botafogo na justiça brasileira, na CBF e daí por diante. Chega a ser uma coisa assim inacreditável, né? Porque se você realmente, você tem a dívida, você não está no mercado ativo comprando, você dá uma satisfação para aquele clube que você deve. Olha, eu tenho uma dívida X com você, teria que pagar você já agora, mas eu não tenho toda essa grana, mas eu tenho parte desse dinheiro. Você aceita que eu te dê parte dessa grana e me dá um prazo um pouquinho maior para mim cumprir o restante? Tranquilo, eu garanto que o Santos ia aceitar. Eu garanto que o Santos aceitaria, né? Porque o clube se manifestou, o clube foi até lá, explicou a situação, né? Provou que não está no mercado comprando ninguém, mas tem uma parte do dinheiro. Olha, você aceita pelo menos uma parte dessa grana e me dá mais um prazo para me terminar de te pagar, porque realmente nós estamos passando um apuro aqui, eu não tenho. Eu garanto que o Santos ia entender. Acho que qualquer clube entenderia. Agora, o que não pode acontecer é o clube estar no mercado contratando jogadores, vender um jogador que, entre aspas, não é seu. Se você for lá, se não pagou o Santos, o jogador não é seu. Concorda comigo? Se você não pagou, o jogador não é seu. O Santos, na troca aí do Jair pelo Tiquinho, o Santos, a parte que cabia o Santos pagou por Botafogo. Então o Santos não deve nada pro Botafogo. Agora, o Botafogo deve Jair e deve John. Deve Jair e deve John. Se o Jair tivesse aqui no Botafogo, eu não sei como é que funciona a lei, né? A lei de devolução, não sei se existe, nem sei se existe isso. Não estou fazendo comentário aqui. Se tivesse o John eu sei que tá, né? Mas se tivesse o Jair e o Santos precisando de zagueiro, mesmo o Santos ferrado, capaz do Santos fazer, então vocês me devolvem o cara de volta, devolve o jogador. Me devolve o Jair e o John vocês vão me pagar aí e se vira. Me devolve o Jair e o John vocês vão me pagar. Eu diminuo a dívida, vocês me entregando o Jair, e a dívida do John eu vou acionar se vocês não me pagar. Era o correto, né? Porque o Santos precisa de zagueiro. O Santos está ao mercado atrás de zagueiro. O Jair é um bom zagueiro, né? Mas não. O Botafogo, além de não pagar a dívida do Santos, uma dívida alta, e o Santos conta com essa grana para aliviar a folha de pagamento, que é 34 milhões por mês. Aí chega no dia de receber, o Botafogo diz que não tem grana. Não tem grana, mas tá no mercado. Não tem grana e tá no mercado aí, fazendo compra. E o Textor, pouco se lixando
para a situação que está acontecendo. É bom mesmo que o Santos entre na Câmara lá desportiva, acione pesado, de uma forma que o Botafogo tenha que pagar. Sabe? Alguma punição pesada que o Botafogo tenha que pagar. O Textor que se vire. Ele não é o cara da grana? Ele não diz aí que o Botafogo tá financiando até time na Europa? Então pague sua dívida, manezão. Paga sua dívida, né? Falar é fácil. Qualquer um fala, principalmente papagaio. Agora você tem que pagar o que você deve, cara. Deixa de ser canalha e paga o que você deve. Você deve pro Santos, então pague. Porque se é o Santos devendo aí, quando costuma dever, os caras sentam a bucha, metem o pau, querem processar, querem ferrar, é FIFA, é punição e os cambal. Aí o Santos tem que se virar, catar a moeda e ir lá pagar, senão se ferra. O Santos já pagou 3 transfer bans. Pra não ficar vendo navio, o Santos se virou pra pagar a transfer ban aí. Então, o Botafogo não pode ficar impune. E quando eu falo Botafogo, eu não falo nem o clube em si, tá? Os torcedores do Botafogo em si, mas de quem está dirigindo o Botafogo e faz com que o clube, grande como é, passe vergonha por não pagar aquilo que deve. Então não é meter o pau, não é o Botafogo, não é o Botafogo que não presta, é o seu dirigente que é estrangeiro, que tem os direitos de compra e venda e assume o clube, que tem que pagar a sua dívida. Pagar a sua dívida. O Santos contava com essa grana e vai ser terrível, hein? Terrível. O Santos vai pagar a folha de salarial do Santos. O Santos está sem grana, contava com esse dinheiro aí, e o Botafogo deu esse pelézão no Santos. E agora, como é que faz? Né? Então o Santos precisa mesmo acionar a justiça desportiva. Perdão, pessoal. O Santos precisa acionar a justiça desportiva e correr atrás desse dinheiro que é do Santos e que vai servir para aliviar a folha de pagamento. É 34 milhões, gente. Não é brincadeira, não. O Santos tem uma folha salarial de clube que está brigando lá em cima, e na realidade o Santos está ressurgindo das cinzas, saindo, lutando para sair do rebaixamento, com uma folha salarial enorme, né? Então é bom que o Santos fique atento, meta no pau se tiver que meter, aciona a justiça e esse cara tem que pagar. Se ele quer cantar de galo aí, se ele quer achar que é o bambambam, que faz e acontece, que compra, não compra, pague o Santos já, pra ontem. E para de conversa fiada aí. Porque dizer que não tem grana e ficar no mercado, né? No mercado, cobiçando jogadores, fazendo proposta, e vender um jogador que nem seu não é, porque se o Jair não foi pago, o Jair é do Santos, e os caras venderam, né? E aí, como é que faz? Então é bom que o Santos acione mesmo com seus advogados, corra atrás para receber o que é de direito. O que é de direito. Porque quando é na gente, os caras vêm com tudo. Então agora é a hora do Santos mostrar sua força, né? Enquadrar mesmo esse Textor e fazer ele pagar a dívida que ele tem com o Santos. E não ficar aí cantando lorota, falando que não sabe de nada, que não conhece nada e tá aí gastando dinheiro à torta e direito e não paga o Santos. Ele tá achando que aqui é o quê? No mínimo ele tá achando, que não pagar nada, deixa rolar essa dívida, esse Santos aí já tá ferrado mesmo, não pagar nada porcaria nenhuma. Pagar o Cacilda, velho. Tu vai pagar essa grana, velho. Na justiça, se a justiça for aplicada direitinho, as punições serão severas e se você não pagar, o bicho vai pegar. Pode ter certeza, o Botafogo será prejudicadíssimo, não tenho dúvida disso, porque é um escândalo, né? É um escândalo. Porque se fosse com nós aqui, o Santos, a mídia agora tá metendo pau aí. O Santos deve pra fulano, não paga, ainda pega o jogador e vende, diz que não tem grana e tá no mercado, né? Que é isso? Como é que pode uma coisa dessa, né? Os caras é sentar, bota na gente. Então o Santos também não pode deixar fácil
tem que correr atrás, tem que batalhar e pegar essa grana de volta, porque é muito dinheiro para um time que está precisando mesmo, contando as moedas para pagar os seus atletas e manter o clube ativo. Essa que é a verdade. Meus amigos, um grande abraço para você. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Se inscreva, ative as notificações para que você receba sempre os vídeos do canal Night Vila Belmiro e esteja sempre comigo aqui. Eu agradeço de coração, porque afinal de contas, nós somos torcedores santistas, falamos do Santos, de Santos para você, recebemos informações do Santos e é um prazer fazer o nosso programa aqui falando do maior clube da terra, passando por grandes dificuldades, grandes humilhações, mas nunca perdeu o brilho de ser um dos maiores clubes do mundo, né? Isso aqui é uma coisa que as pessoas podem até zoarem, né? Podem fazer o que quiser, mas o Santos é considerado um dos maiores clubes do mundo. E eu falo isso não só por mim, não. O próprio corintiano Neto, que é um corintiano fervoroso, né? Ferrenho, cansou de falar nos seus programas e ele diz: o Santos é maior que muitos clubes. Aliás, ele falou, é maior que Real Madrid, Barcelona, Manchester e outras coisas, porque o Santos teve o maior jogador do mundo, que é o Pelé. E quem tem o maior do mundo não pode ser considerado time pequeno, embora a gente esteja passando uma situação lamentável. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e eu volto daqui a pouco com mais do Santos. Precisa pagar, hein, Textor? Aqui não funciona dessa forma, hein?